entregador. Esse é o nosso diretor, Cássio Maia. Boa tarde. Boa tarde. Foi melhor. Fala de novo então, vai. Boa tarde. Boa tarde. Aproveitem ao máximo a oportunidade que vocês estão tendo, né? A história dele é bem bonita, eu sou uma admiradora. Então que vocês possam se enriquecer bastante hoje. Tchau com você. Parecendo os professores. Bom, pessoal, olha só. Para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Cássio. Na verdade, meu nome é muito grande, Elias Cássio Ferraz da Maia. Aí a gente resume, né? Fala Cássio Maia para ficar mais fácil todo mundo aprender. Tá? Vou contar aqui para vocês a minha história, né, de vida mesmo, né, tudo que eu vou falar para vocês que aconteceu comigo. Eu tenho certeza que vai servir de inspiração para muitos de vocês, né? Na minha trajetória até hoje eu tive que ter muita resiliência, muita determinação, muita força de vontade, né? E aí eu vou passar um pouco disso para vocês, né? Às vezes quem olha para a gente que está ali na direção do Sebrae fica imaginando assim, poxa, esse cara, né, como que ele começou isso daqui? Como que é a história de vida? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui vai construir uma grande história de vida e muitos de vocês já têm, né? E aí vamos somar essas experiências, né? No decorrer onde eu for explicando, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem ficar à vontade, tá? Eu vou colocar aqui para vocês um breve currículo para vocês entenderem um pouco das minhas graduações. Eu fui instrutor de informática durante esses anos, né? Eu tinha 14 anos de idade, virei professor com 14 anos de idade, tá? Já eu conto para vocês como foi isso. E dei aulas, né, inclusive no Sebrae, até os meus 25 anos. Depois dos 25 anos, de 25 para 26, é que eu me tornei sócio e proprietário do Sebrae, tá? Me formei em análise de sistemas, né? Sou bacharel em análise de sistemas. Me graduei nesses anos ali, tá? Depois disso eu fiz alguns cursos, né? Assim como todos vocês estão fazendo dentro do Sebrae também, né? Cursos para mim, né, trazer mais aperfeiçoamento, tanto pessoal, como eu saí de professor e depois fui assumir a gestão da escola, essa parte administrativa, essa parte de liderança, né? Então eu fui buscar conhecimentos também. Então eu me formei nessas áreas aqui. Esse curso aqui é show de bola. Não sei se você já ouviu falar, 1, 2, 3, 4 com você. Alguém já fez, você já ouviu falar? Então não posso contar o que significa não. Mas é um curso que você se conhece, suas habilidades, sua capacidade, né? Se tem pessoas que teve traumas de infância ou alguma coisa parecida, você consegue lidar com essas coisas para não te atrapalhar na sua carreira, né? Dentro desse curso, tá? Fiz um outro curso de liderança pelo Instituto Del Carme. Depois eu me destaquei nesse curso, fui TG, significa trainee graduado. Aí eu já não era mais aluno, eu dava aulas, né? Da forma que eu tinha aprendido tudo dentro do curso, tá? Fiz uma mini MBA recentemente, ainda vou terminar agora em 2017, no final de 2017, de gestão estratégica de negócio. E na verdade eu não paro, né? Então eu sou um empreendedor ao longo da vida em constante aprendizado. E acho que todos nós somos assim, tá? Então aqui é só um pouco para vocês conhecerem a minha pessoa como profissional. E aí eu vou já entrar na minha história. Sonhos. Quem aqui tem sonhos? Todos vocês? Que bom, né? Porque quando a gente sonha, é o que nos mantém vivos, né? Eu acredito. Se você não sonha, não tem mais por que viver, né? Por que viver? Então a gente tem sonhos. E eu, como vocês, também tinha e tenho vários sonhos, né? Inclusive alguns não foram possíveis de ser realizados. E hoje não dá mais para ser realizado, né? Eu vou contar para vocês. Mas isso não me frustra, né? Vários dos meus sonhos eu conquistei, inclusive o Sebrae que é um, né? Quando eu era pequeno, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Às vezes passa na cabeça da maioria dos homens, né? Hoje as mulheres também, né? Com a Marta, com todo mundo que vem fazendo aí um papel bonito na seleção feminina, todas as mulheres também às vezes têm essa vontade. Outros não, outros têm sonho de ser cantor, né?
outros sonhos de ser psicólogo, outros sonhos de ter uma profissão, né? Ser advogado, ser médico, ser professor, enfim. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Sabe por quê? Eu queria ser muito rico para poder ajudar os pobres. Esse foi um sonho meu desde criança. Não nasci em berço de ouro. Inclusive nasci, na verdade, num berço bem humilde, né? Morei em fazenda e tudo mais. Eu vou contando para vocês. Mas o meu sonho era esse, era ser jogador de futebol para ganhar muito dinheiro, que era a profissão que eu vi que ganhava muito dinheiro, e poder ter várias instituições para ajudar jovens, ajudar pessoas carentes. Uma coisa que me deixa muito indignado no mundo é a fome, né? Então essas coisas, desde criança, já mexeram muito com a minha cabeça, entendeu? E aí, lógico, quando eu cresci, fiz escolinha de futebol, né? Com muito custo, mas fiz. Jogava na escola. Não era dos piores, não. Mas também não era um Cristiano Ronaldo da vida, né? Tinha virado, né? Mas assim, o pessoal lá da cidade que eu morava no interior, chama Itaberaí, não sei se vocês conhecem, mas é uns 100 km daqui mais ou menos. E aí o pessoal lá falava que eu tinha jeito para jogar futebol. E inclusive eu tive propostas, né? Proposta de morar em São Paulo, só que eu tinha 14 anos nessa época. Meus pais não deixaram eu morar sozinho. Aí eu sempre tinha uma promessa assim do meu pai: não, quando você tiver 18 anos, nós vamos mudar para Goiânia, aí você vai jogar no Goiás. Né? Eu falei, tudo bem, cara. Né? Só que nisso a criança vai crescendo, né? Vai tendo esses sonhos, mas você vai conhecendo coisas novas. E aí quando você começa a estudar, você também começa a abrir sua mente para o seu futuro profissional. E se o futebol não der certo? Eu tinha que pensar num plano B. Né? Nem todo mundo que é bom de bola virou jogador. Não adianta, na minha cidade mesmo tinha um monte. Que eram bons jogadores e não viraram profissional. E aí quando eu tinha ali, eu sempre tive uma facilidade muito grande, talvez todos de vocês hoje tenham, com coisas eletrônicas. Né? Hoje o celular, smartphone, né? Nessa geração de vocês é mais fácil o acesso. Na minha época era videogame, né? Tinha videogame Atari, Mega Drive, Geniacom, talvez vocês nunca nem ouviram falar desses nomes. O George lembra. Taito, lembra de Taito, toda essa palavra Taito, né? Sim. Eu adorava aquelas festas de interior, lá eu morava no interior, então tinha 2 vezes no ano. Tinha aquelas máquinas de videogame, às vezes até matava a aula para ele ficar jogando videogame. Gostava muito disso. E aí, justamente nessa época de gostar de coisas eletrônicas, surgiu o computador. Não que eu sou muito velho, tá, gente? Tenho 34 anos. Surgiu o computador. E aí minha mãe falou assim: não, eu tenho que colocar ele para fazer um curso de informática, tá todo mundo fazendo, né? Tem que saber esse negócio aí, aprender. E aí eu comecei a fazer um curso de informática. Inclusive, quando eu comecei a fazer esse curso, me abriu uma porta de trabalhar como office boy no BEG. Alguém aqui já ouviu falar em BEG? Errado, eu acho. Hoje é acho que é o atual Itaú, não é? Itaú. Mas era Banco do Estado de Goiás. Ai, nem me lembro. Então eu trabalhava como office boy, né? Pegava malote, levava de um banco para outro, digitava as coisas para vir para Goiânia. E aí abriu essa primeira porta, né? Isso eu tinha 13 para 14 anos, né? E como eu tinha essa facilidade de informática, na escola que eu estava fazendo curso, tiveram essa percepção e aí me convidaram para fazer um estágio, né? Ser um aluno monitor da escola, né? Uma escola pequenininha, chamava Help Informática. E aí eu falei assim: olha, não estou fazendo nada, né? Só vivo jogando bola, e não aceitei. E aí comecei ali, né, a desenvolver essa parte, essa habilidade de ensinar pessoas, né, na parte da informática. Não sabia nada, era inclusive muito tímido, né? Eu pensava assim: poxa, eu fico com dificuldade de apresentar trabalho lá na frente da escola, como que eu vou ser professor? Né? Aí era o primeiro desafio. Mas aí eu fui vendo as pessoas que já davam aula na escola e fui inclusive copiando elas. Era até engraçado. O que eles falavam na sala de aula, eu também falava na aula. Virou uma xerox, assim, exato. Mas isso foi me dando mais tranquilidade de até ficar na frente de pessoas assim, e eu fui me acostumando com aquilo ali. Depois eu passei a ser eu. Eu deixei de copiar as pessoas, né, engessar as pessoas, e passei a ser o Cássio. Comecei a dar aula do meu jeito. Era engraçado que as pessoas, inclusive lá na cidade, tinham muito preconceito.
Porque eu era pequenininho, né? Franzino, menino, né? 14 anos. Quando você entrava numa sala de aula para dar aula, tinha um senhor, né? Uma senhora que queria aprender, e já via que, assim, meu Deus do céu, o que esse menino está fazendo aqui, né? E aí, mas foi tranquilo, eu conseguia ensinar essas pessoas. E ali começou, na verdade, uma paixão por esse negócio de dar aula, né? Eu me via sendo necessário na vida daquelas pessoas. Porque eu tinha minha facilidade. Com a minha facilidade eu conseguia passar para as pessoas, né? E aí o futebol foi diminuindo dentro do meu coração. Por quê? Foi ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais, quando você vai ficando mais velho no futebol, ele fica muito mais difícil de você conseguir, né, um grande contrato ou alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Então eu já tinha ali, eu já estava com 14 para 15 anos, já jogava nos juniores, inclusive, que era uma categoria acima da minha idade que eu tinha na época, né? Mas não ganhava dinheiro com isso, né? Inclusive, na verdade, ganhava mais chuteira, camiseta, convites para jogar em outras cidades. E tinha um contrato, inclusive, como eu falei para vocês, de vir para o Atlético aqui de Goiânia e um outro para ir para o Portuguesa de São Paulo, né? O Atlético nessa época era muito forte aqui em Goiânia, inclusive tinha aquele estádio lá na 24 de outubro, que foi antes daquele tempo que eles falaram que ia demolir e ia fazer um shopping. Antes dessa época eu já jogava, inclusive fiz vários jogos aqui. Só que ficava muito difícil, vim de Itaberaí para cá todos os dias. E fora que eu tinha o meu estágio lá na escola, né? E como eu falei para vocês, eu fui me apaixonando por essa profissão de dar aula, e um dia eu fui muito sincero, em oração. Não sei qual é a religião de todos vocês, mas também a gente vai falar de religião. Mas eu fiz uma oração um dia e falei: Deus, se for para eu ser jogador de futebol, o Senhor vai abençoar e vai abrir as portas. Se também não for, eu vou entrar de cabeça nessa profissão, mas o Senhor também vai me fazer empresário. Foi essa oração, nunca esqueço disso. Inclusive eu tenho uma carta lá em casa que eu escrevi para Deus desse jeito. É sério, isso aí é uma coisa bacana. E aí, eu falei assim, poxa, questão de futebol foi diminuindo, né? Aí eu fui fazendo 16, 17, 18 anos. Continuei, aí sim eu virei professor dessa escola, quando já não era mais estagiário, virei professor contratado, né? E fui aprendendo muito nessa parte de informática. Uma coisa que talvez muitos de vocês têm, sempre a gente tem algo que a gente é autodidata. Então tem alguns cursos que eu dominava, que eu aprendia sozinho, estudando um livro, ou assistindo um vídeo, né, ou com um CD que tinha na época, se ensinava muito com o CD-ROM, então até tentando voltar isso hoje. E aí eu aprendia todos os cursos que a escola queria colocar dessa forma, eu não precisava fazer um curso até então. Eu tive que fazer o inicial para me pegar, né, as instruções iniciais e depois eu consegui desenvolver. E isso foi chamando a atenção do dono da escola, né? E só que eu tinha também, como eu falei para vocês nessa minha oração, um desejo de ser empreendedor, sempre foi meu, desde criança também. Eu lembro que meu pai uma vez veio aqui em Goiânia, tem não sei se vocês conhecem, parece pele de porco, mas não é pele de porco, a gente chama de pururuca. Vocês já viram? Acho que vende nos saquinhos, até no mercado hoje acho que vende, tem uns que é colorido, parece um bacon, faz uma faixa dele. Aí meu pai veio aqui em Goiânia uma vez, eu falei assim, esse negócio aqui dá para vender lá no Itaberaí. Isso eu tinha de 9, 10 anos de idade mais ou menos. Aí minha mãe falou assim, mas você vai vender isso aonde? Eu falei, nos botecos. Aí eu pedi meu pai para comprar um sacão assim, minha mãe fritava, nós embalava, fechava o saquinho, eu botava na bicicletinha e ó, saía vendendo. E isso novinho, entendeu? Por quê? Eu nunca gostei de pedir dinheiro pro meu pai e pra minha mãe. Não é orgulho. Nunca também eles não tinham para dar, né? Então não adiantava pedir. Eu tinha que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, né? Ia para a chácara de uma tia em Montes Claros de Goiás, eu lembro até hoje, lá tinha uma plantação de banana, então eu trazia, meu pai ia de caminhão e ele trazia um monte de banana. As bananas ficavam na casa e ia perder, eu saía nos vizinhos vendendo as bananas. E aí meu pai e minha mãe achavam isso interessante, eles não repreendiam não, né? Então, ou seja, desde pequeno eu sempre quis fazer algo que me desse retorno, né? Isso a gente chama de empreendedor, é espírito de empreendedor. Ou você nasce com ele ou você vai desenvolver numa hora, entendeu? Não é porque também não teve lá de como criança que você nunca vai poder ser um empreendedor, né? Inclusive é o que a gente prega muito aqui dentro do Sobrado, né? Você ser empreendedor, tá?
E aí eu explico, tem como se você ser empreendedor sendo empresário ou você sendo funcionário empreendedor. Vocês vão entender que a minha carreira, na verdade, ela só a sociedade do Sebrae, na verdade, ela só veio porque um dia eu fui um funcionário empreendedor. E eu vou mostrar para vocês quando aconteceu isso, tá? Então, como eu estou falando para vocês, quando a gente tem sonhos, a gente começa a caminhar para frente, né? E aí você começa a definir estratégias. Não é porque um sonho não deu certo que eu vou ficar frustrado, parado, que eu não vou conquistar outros sonhos. Eu não consegui ser jogador. Tem algum culpado nessa época? Eu culpo meu pai porque não me deixou morar em São Paulo? Eu culpo minha mãe? Não tenho culpado, né? O culpado, na verdade, foi eu. Eu que num determinado momento eu decidi não ser um jogador. Se eu tivesse lutado, enfrentado, fugido de casa, como muita gente já fez, indo embora sozinho, porque lá tinha casa, comida, tinha tudo, alojamento, nem pagar nada. Mas eu não fui, né? Uma questão de obediência aos pais também. Então eu não fui. E não me arrependo. Deus me direcionou para outros caminhos que eu também, eu acho que se eu tivesse sido jogador, eu não teria conhecido, como eu conheço hoje, né? Então, eu coloquei essa questão de sonhos justamente para isso, para vocês entenderem que temos que ter sonhos, planejar e correr atrás, né? Isso aí é fato. Vocês vão conseguir realizar. Deixa eu passar para frente. Eu gosto muito dessa imagem aí, que é muito escuro. Qualquer transformação começa em você. Você precisa se conhecer. Isso mesmo. Quando você se conhece, obrigado. É bom que fica mais feio, né? Quando você se conhece, mas a câmera ficou boa? Quando você se conhece, conhece as suas limitações, né? Aceita isso, conhece as suas qualidades, né? Conhece a sua força, a sua determinação, tudo fica mais fácil. Mas quando você não se conhece, fica um pouco mais difícil das coisas acontecerem, tá? E aí eu vou falar para vocês, quando eu tinha 18 anos, eu já sabia quem eu era e o que eu queria ser, né? Já falava isso também para meus pais. Na minha época, 18 anos não era maior de idade. Maior de idade na minha época era com 21 anos. E engraçado, quando eu completei 21, aí mudou a lei, aí era 18 anos, maior de idade. É incrível. Aí com 18 anos eu falei assim, não, vamos mudar para o Goiânia. Tinha um amigo que estava aqui, né, inclusive meu concunhado, o irmão dele é casado com a minha irmã. E aí eu falei assim, cara, você me ajuda a conseguir um emprego lá em Goiânia? Eu preciso estudar, eu queria fazer faculdade, eu tinha terminado o ensino médio, eu precisava fazer uma faculdade. Ou eu ia fazer arquitetura, porque uma coisa que também eu me conhecia, que eu sabia que eu era bom e tinha habilidade, era desenhar. Então eu desenhava muito bem. Inclusive até na porta do meu guarda-roupa era vários desenhos que eu tinha quando eu era criança. E a outra habilidade que eu tinha era o quê? Tecnologia, informática, né? Inclusive é o que eu já estava trabalhando. Aí eu falei, cara, me arruma um emprego para lá que eu vou estudar, eu quero fazer uma faculdade. Ele falou assim, mas tem certeza? Eu falei, não, você me dá lá, deixa eu dormir lá na sua casa lá uns dias até eu conseguir um emprego, e aí depois eu vou pagar alguma coisa para mim morar. Aí eu entrei para dentro de casa e falei para minha mãe e meu pai assim, ó, vou fazer minhas malas como mudar para Goiânia. Para uma mãe de interior, pai de interior, essa fala, vocês não têm noção como é que soa, não. As pessoas que eu estava doido, né, que eu tinha virado a cabeça, essas coisas assim. E não era, eu estava consciente do que eu ia fazer. E o pai e a mãe, geralmente, quando você vê postado desse tamanho, eles pensam, a primeira coisa que você vai virar é o quê? Bandido. Meu Deus do céu, eu não estava Goiânia porque meu filho está lá sozinho, senão vai virar bandido. É sério. Essa era a fala que eu ouvi muito da minha mãe, não sei se vocês já ouviram isso dos pais. E isso, graças a Deus, nunca aconteceu, né? E aí eu vim morar com esse meu amigo, eu cheguei aqui dia 4 de fevereiro de 2001, lembro até hoje. Dia 8 eu consegui um emprego de um concorrente bem ali na frente, chama Sistema de Computação. Essa Goiás aqui era cheia de barraquinhas, essas barraquinhas que ficam aqui na Paranaíba, antigamente era na Goiás aqui de fora a fora, na minha época, quando eu cheguei aqui. E aí consegui um emprego nessa
nessa escola, não sabia andar direito em Goiânia de jeito nenhum, porque eu vinha só com meu pai, né? E meu pai mexia com café, trabalhava numa torrefação que a gente fala lá, né? Empresa de café. Vinha no caminhão dessa empresa, pegava o café e voltava. Então ele sabia andar tudo, não sabia andar nada. E aí eu mudei, fiquei alguns dias na casa desse amigo. E aí logo, por ironia do destino, uma tia minha, irmã da minha mãe, mudou de Minas Gerais para Goiânia. Aí eu pedi para eu morar com ela, inclusive pagava também para isso, né? Para ajudar, tem uma coisa que eu não achava certo. E aí eu morava lá no Parque Amazonas. Todo mundo conhece? O Ana morou lá também. Né? Morava lá no Parque Só Amazonas. 20 anos. E era tão engraçado e meio bobo, vocês não vão dar risada não. Mas eu era só um menino de interior. Eu não sabia andar aqui, né? Na época tinha van. Não tinha só uma van, tinha van. Eu falei assim, como que eu vou pro centro? Né? Aí eu falei assim, eu vou entrar nessa van, tá escrito centro. Onde o povo, a maioria do povo descer quer dizer que lá é o centro. Vai a cabeça. Né? Eu queria perguntar. Aí desse parou ele na porta do Banana Shopping, mas vaziou. Eu falei assim, é aqui, então aí eu perguntei onde que é a Rua 4. Aí me ensinaram lá e eu vim na Rua 4, né? Sabia que era K4, que é Goiás, aí foi fácil. Aí cheguei lá no trabalho, me apresentei. E aí o cara me contratou. Eu ganhava nessa época R$380. Era um ótimo salário na época. Né? Só que eu trabalhava de 8 da manhã até 8 horas da noite. Então você me deu aula lá. Em 2001 eu fiz curso de informática lá. 2001? Aqui no sistema? No Miguel, no Enio, no Alex. Não lembro não todo mundo não, mas eu sou de lá também. Então. Velha, né? E aí nessa época eu fui contratado por esse salário. Trabalhei lá de fevereiro até julho. Quando chegou em julho eu falei assim, pro dono da escola, né? Eu falei assim, eu queria que você me liberasse às 18 horas todos os dias, e eu pago o horário para você no sábado ou outro dia, porque eu quero fazer um cursinho, porque eu saí da minha cidade para vir aqui estudar. Eu quero fazer uma faculdade de, na época era ciência da computação que eu estava na cabeça. Aí ele falou assim, cara, mais tarde eu te dou uma resposta. Eu falei, beleza. Aí chegou mais tarde. Eu falei, e aí, Miguel, você vai conseguir me liberar? Ele falou assim, não vai ter jeito, Cássio. Porque se eu fizer isso pra você, eu tenho que fazer pra todo mundo. Aí eu falei assim, então tá bom. Então faz assim, ó, bate minhas contas que eu não vou trabalhar mais não. Eu não posso ficar trabalhando contigo porque eu vim aqui pra estudar. Você me desculpa. Ele, não, você tá com a cabeça quente. Eu falei, não, não tô com a cabeça quente, estou muito tranquilo, te agradeço muito pela oportunidade, agradeço todo mundo que tá aqui me ajudar, né? Mas eu tô consciente do que eu estou fazendo. Uma decisão. Então vamos acertar, beleza. Foi isso que eu fiz, mas no coração tava. Pensou, a primeira coisa que eu pensei, voltei aqui, voltar pra minha cidade. Todo mundo que sai de uma cidade pra quê? Pra crescer, não é pra voltar, né? E aí fiquei vários dias triste, mandando currículo pra todo quanto é lado. Fiz um teste uma vez num hotel Canachuê, tá até aqui perto. Minha prima trabalhava lá. Sabe quando você vai para um negócio que não tem nada a ver com aquilo? Aí fiquei naquela recepção, não dou conta, o meu negócio é dar aula, eu amava dar aula, né? Tinha uma paixão por dar aula. Aí falei pra minha prima, não dá certo não, obrigado, isso não é pra mim não. E aí eu colocava no meu currículo a minha idade. E aqui em Goiânia tinha um preconceito muito grande até então, que acha que pessoa nova não tem qualidade de trabalho. Isso veio na minha cabeça um dia, eu orando lá na casa da minha tia, isso veio na minha cabeça. Não sei se foi Deus que me falou, não sei. Tira a sua idade do currículo. Porque eu sabia o que eu fazia, eu já era bom. Eu tinha, desde os 14 anos, já tinha experiência de 4 anos de aula, dando aula, né? Então eu falei assim, vou tirar a idade do currículo, vou continuar mandando o currículo. Aí foi dito e feito, comecei a ser chamado para entrevistas. Quando eu chegava, ninguém dava muito crédito, né? Porque o marketing pessoal não era bom não. Um rapaz magrinho, orelhudo, narigudo, né? Chegava lá falando que dava aula. Só que quando eles davam a oportunidade, no Gogó, né? Inclusive no Sebrae aconteceu isso, eu me garantia, porque eu tinha conteúdo para passar. Eu era um cara estudado naquilo ali que eu estava fazendo.
né? Então eu me garantia. E foi assim que algumas pessoas me conheceram, né? E eu vejo também que pessoas nos ajudam muito a crescer na vida. E aí eu conheci um professor do Sebrae, na época o Sebrae tinha chegado em Goiânia em 2000, né? 2000, eu cheguei em 2001. Ou seja, quando eu cheguei o Sebrae já tinha um ano. Aqui em Goiânia, não era aqui, era na Rua Nova do Setor Oeste. Inclusive lá hoje é um negócio de comida japonesa, já foi um pet shop, mas ficamos lá por uns 5 anos mais ou menos. Conheci um rapaz chamado Jorge, que trabalhava no Sebrae, né? Aí não conheci o Sebrae até então, só conheci o rapaz. Quando eu fui sair dessa empresa aqui, do vizinho aqui, meu pai me chamou para ir lá para Itaberaí, porque tinha festa da cidade, né? Eu gostava das barraquinhas, das coisas. Era agosto, essa festa acontece lá. E aí eu tô lá na porta de casa, eu tinha comprado um celular, ó, saí do interior, não tinha nem celular. Eu tinha um celular nessa época, aqueles canteninhos assim, né? Anteninha é ótimo. Tijolão. Aí meu celular toca, era o Jorge, eu falei assim, Cássio, eu fiquei sabendo que você saiu do sistema, verdade? Eu falei, verdade. Ó, tá precisando de professor na onde eu trabalho. Você se anima a fazer uma aula teste? Eu falei, cara, se você segurar até amanhã, que eu não estou em Goiânia, estou em Itaberaí, chega aí amanhã cedo e já faça a aula. Eu não, pode ficar tranquilo, você vem amanhã pra você conversar e aí vai marcar a aula teste. Eu falei, beleza. Vim embora. Já entrei pra dentro, peguei minhas malas, minha mãe também ficou doida de novo, certo? E aí vim pra Goiânia de novo. Olha só como é que eu, né, passei na porta do Sebrae na época, peguei o endereço, cronometrei quanto tempo eu gastava de a pé até o ponto de ônibus, quanto tempo meu ônibus gastava até lá em casa. Tudo isso para não chegar atrasado, para fazer o trem tudo certinho. Entendeu? No outro dia eu tinha entrevista com o Silvio, que hoje é meu sócio. Né? O Silvio, o Bruno conhece bastante, estava aí semana passada. Quando eu cheguei, era aquela mesma expressão que eu já estava acostumado de todo mundo. Né? Esse menino vai saber dar aula. É isso que passava na minha cabeça. Tudo bem. Eu comecei a ser da aula, no aula tem tanto tempo, vai contar um pouquinho da história. Ele falou assim, ó, vai ter uma aula teste então, sábado de manhã. Vai ser eu, a psicóloga da escola, a coordenadora e um professor. Eu, beleza, só me dá o conteúdo que eu vou preparar a aula e vou ministrar. Ele me dá um postinho do Sebrae na época. A logomarca do Sebrae era tudo diferente, era tudo nada a ver com hoje. Aí fui pra casa, preparei minha aula. Quando eu cheguei no sábado, mudou tudo. Eles falaram assim, ó, tem uma turma de 20 alunos iniciando, não tem professor, você vai ter que dar aula para essa turma então e a gente vai te avaliar nessa aula teste. Oh. Juro pra vocês, minha perna ela tremia assim, ó. Eu teve que ficar em pé. É sério. Tipo... E a aula não tinha nada a ver com o que eu preparei. Olha o desafio. Aí eles falaram assim, ó, a primeira aula a gente dá um negócio aqui chamado acho que é infográfico, um negócio assim. Era um bonequinho, um robozinho que contava a história do computador, ele vai pra lua, aí volta pra terra, isso, gente, Deus é bom demais. Eu tinha decorado até as falas do robozinho. Porque lá no interior, a primeira aula que a gente dava era essa. Então foi 4 anos vendo esse robozinho, que eu nem sabia que em Goiânia tinha ele aqui para dar aula. Quando foi essa aula, eu sabia tudo, eu não precisava ter preparado. Aí o coordenador falou assim, ó, vamos dar uma aula assim, ó. Eu vou começar, não sei se você domina, se você domina, não, acho que eu dou conta de desenvolver. Vou começar a aula, de repente no meio da aula eu passo a aula para você, você continua, você viu o momento que você quer passar de volta para mim, você devolve a aula, e aí foi isso, uma aula em dupla, foi uma aula bacana essa, sabe? E isso o Silvio, dono da escola, na época, né? O coordenador já era o que dava aula comigo, a psicóloga lá no fundo. Beleza, ele começou a aula, e eu também, tal. E foi falando, e eu também, passava a bola. A aula ficou show de bola, não esqueço. Terminou a aula, o coordenador chegou para mim e falou assim, cara, gostei demais, por mim você está contratado, mas ele tem que falar com o Silvio ainda. Eu falei, beleza, vamos lá falar com ele. Aí acho que eles conversaram lá e falaram, não, vamos contratar ele domina o conteúdo. Aí me contrataram. Sabe qual foi o meu primeiro salário, né, do Sebrae? R$80. R$80. Essa do salário era quanto? 380?
Eu saí de uma escola de 380. Você paga R$300, mas quanto é o salário mínimo nessa época? Eu não lembro, mas acho que era um pouco menos que 380, na verdade. Era Eu de ganhava nessa época um pouquinho 240 mais. na escola doméstica. Uma coisa mais ou menos assim. Porque o professor sabe. No Sebrae que a gente ganha com um professor hora-aula. Eu tinha uma turma de 1 hora. No mês todo, dava R$80. Aquela turma lá. Fora umas atividades que eu pegava na sexta-feira para poder complementar. Qualquer pessoa, fala a verdade, qualquer pessoa teria feito o quê? Desistiu. 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 Né? Mas existe algo diferente quando você entra num lugar e você vê que ali tem possibilidade de crescimento. Então eu sabia que aqueles R$80, de repente, não ia ser por tanto tempo. E assim foi feito. Né? Por ironia do destino, novamente, Deus vai lá e colocar a mão. Um professor da escola saiu, ele foi morar nos Estados Unidos. Jorge André é o nome dele. Não era o Jorge que tinha me indicado. O Jorge que me indicado chamava Jorge Magrinho, eu chamava ele. Tinha 2 Jorge. E o Jorge André saiu. Quem que assumiu todas as turmas do Jorge André? Eu. Aí que a coisa começou a andar. Então foi um salto meio astronômico assim, né? Então de R$80 foi para tipo uns 1.400. É sério. Era muito dinheiro, porque dava aula o dia inteiro. Era muito dinheiro. Na época era muito dinheiro. Sabia. O que eu fiz? Muito dinheiro. Eu vim em Goiânia para quê? Saí da minha cidade para quê? Estudar. Primeira coisa que eu fui ver é uma faculdade particular, porque eu já tinha condição de pagar. Tentei na pública, inclusive no Cefet. Tinha um curso lá que eu achava que era muito minha cara, que é um curso de telecomunicação. Eu gosto muito dessa parte de rede, de tecnologia também. E aí tentei lá, dava 30 por vaga, a concorrência. Não tem conta de passar. Mesmo fazendo cursinho. Né? Aí eu falei assim, não, então eu vou escolher uma dessas caras mais baratas, falava até assim. Né? E aí foi quando eu achei, sempre quando eu achava uma boa era período integral, manhã e tarde, não podia. Porque meu horário no Sebrae ficou de 1 hora da tarde até 10 horas da noite. Então eu tinha manhã livre para estudar. E foi assim que eu fiz. Entrei no Universo, né? Aí não tinha um curso de ciência da computação, tinha só o que eu mostrei para vocês no início, que é uma análise de sistema. Me formei em análise de sistema na Faculdade do Universo. Né? Só que tá, o que acontece na nossa vida, né? Que tem momentos, e eu gosto muito dessa fala aqui, que eu passei muito isso. Se você não amar o que faz e não se sentir bem com isso, vai desistir. No meio dessa trajetória toda, um pouco até resumida, para vocês entenderem, teve momentos que deu vontade de desistir. Não pense que foi um mar de rosas todos os dias. Né? Não pense porque já estava ganhando dinheiro que a coisa ficou boa, porque aí já trouxe meus pais para cá. Né? Então não queria ficar tão longe. Então demorou um ano, na verdade, para eu trazer meus pais para cá. E todo mundo já morava aqui comigo. Entendeu? Então a despesa de casa, essas coisas, tudo era comigo. E aí quando você estuda, trabalha, e o curso que eu escolhi era muito difícil, porque você não pode ficar só na sala de aula. Exigia a gente estar extra sala de aula. Então eu tinha que estudar em casa, tinha que ter tempo. Né? Nessa época o Sebrae abria de domingo a domingo. A gente trabalhava todos os dias do ano. Né? Todos, só parava os feriados. Domingo funcionava das 8h30 da manhã até 12h30. E eu dava aula no domingo também. No sábado, das 8 às 8. Folgava 1 hora só para fazer o almoço. E essa rotina. Boa tarde, Marcos Pereira está presente? E nessa rotina, né, que eu falo para vocês que é muito difícil, deu vontade de desistir de alguns momentos. Né? Por quê? Porque eu tinha que estudar demais e trabalhar demais. Chega um momento que parece que o nosso corpo não vai mais resistir. Só que eu tinha um sonho. E esse sonho precisava ser alcançado. Né? Eu saí da minha cidade para conquistar. Eu tinha isso dentro de mim. Né?
E aí quando eu falo, família faz muita diferença na vida da gente, ou um grande amigo, ou uma pessoa que você confia. Porque em todos os momentos que eu quis desistir, minha mãe falava assim, não, calma, é assim mesmo. Vai lá, dorme, descansa, amanhã é outro dia, começa tudo de novo. Tem que ter paciência, as coisas vão acontecer. E assim vai. Né? Eu lembro que essa fala ela era constante. E eu estava fazendo o que eu gostava. Né? Estudava o que eu gostava. Trabalhava no que eu gostava. No entanto, quando eu comecei a faculdade, aí vocês vão entender o que é um... Esse aqui agora. Vocês vão entender o que é um funcionário empreendedor. Quando você ama o que você faz. Quando foi no ano de 2004, eu cheguei para o dono da escola e falei assim, Silvio, vamos montar um curso aqui de manutenção de computadores. Não tem em Goiânia esse curso. Né? Eu falei, cara, mas será que dá certo? Será que dá certo? Sim, eu garanto que dá certo. Né? Tenho estudado muito isso na faculdade, todo mundo tem procurado alguma escola que tem esse curso de qualidade e nenhuma tem. Aí ficamos com isso na cabeça um tempo. Aí um dia eu cheguei nele de novo e falei assim, vamos fazer o curso? Aí ele falou uma palavra comigo que eu acho que ela é mágica dentro de mim. Ele virou para mim e falou assim, mas será que você dá conta? Rapaz, você não tem noção dessa palavra. Para quem é determinado, quando você ouve uma dúvida da sua capacidade, aí isso parece que suou com uma força dentro de mim, vocês não têm noção não. Foi ser um poder. Correr atrás de tudo. Material, fui em Campinas, preço e tal. Aí me deram uma salinha, que não era aqui, era um banheiro na verdade lá. Reformaram o banheiro e me deram falando que era uma sala. Não, fizeram uma sala lá para você, então dá esse curso aí que você está falando que vai dar sucesso. Tinha 8 computadores só nessa época, 4 de cada lado, lembro até hoje. Tinha umas banquetas assim, os computadores estavam os monitores em cima e a CPU embaixo para a gente ensinar o povo a arrumar computador. Pergunta se eu sabia arrumar computador direito. O que eu fiz? Fui com meus livros. Fui fazer um curso uma vez, não vou falar o nome não, mas era um concorrente também hoje. Mas hoje não tem mais não. Uma escola que tinha aqui, eu procurei um curso caro na época, nossa, não era caro. Eu falei assim, eu vou aprender a arrumar computador? Ele vai. Eu falei assim, esse cara, do jeito que ele me ensinar, o que eu fiz? Voltei lá no meu passado. Do jeito que ele me ensinar, também é o jeito que eu vou dar aula, se for bom. Só que ele foi dando aula, não tinha aquela, sabe, aquela qualidade que você está esperando, aquele negócio de botar uma massa, ter a prática. Porque eu sou muito assim, eu aprendo só fazendo. Aí eu falei assim, não vai dar muito certo não, mas fiz o curso, terminei, tem certificado e tudo. Só que aí eu comprei um negócio que chama Bíblia do Hardware, era dessa grossura assim. E fui ler esse livro. Nossa, todo tempo lendo esse livro, e aprendendo. E aí, quando estava montando dentro da minha sala, né, para dar aula, eu fui comendo os livros. Aí era engraçado que quando eu comecei a dar aula, o aluno falava assim, professor, meu computador está assim, 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 o senhor sabe arrumar? É sério isso que eu estou contando para vocês. Eu não sabia não, mas eu falava, não, eu sei, velho, traz lá para nós ver, velho. Por que eu falava isso? Porque ali para mim era um desafio. De acordo com aquele problema que acontecesse com o outro, eu ia saber arrumar. E aí, como eu sou curioso, eu começava a mexer, literatura, não tinha tanto esse negócio de YouTube hoje, que é maravilhoso, né, o YouTube. O Google não era tão eficiente assim, né, nessa época, mas aí ajudava um pouquinho. E aí eu ali comecei a aperfeiçoar esse lado, né, da montagem e manutenção de computadores. E aí chegou um momento que eu tive que sair de todas as minhas turmas do curso de ADM, né, porque eu dava aula de administrativo, informática, e nessa época tinha uns outros sistemas lá que a gente chamava SBC e um sistema chamado CF. É que não tem mais isso hoje, e aí o Sebrae tirou. Então eu dava aula desses conteúdos, me tirou de todas as turmas e formou tanta turma de montagem e manutenção sem fazer nenhuma divulgação, sem fazer televisão, sem fazer internet, sem fazer nada. Só de aluno indicando os próprios amigos. Aí o Silvio olhou e falou assim, você deu conta, hein? Eu tinha que conhecer, e duvidou no primeiro momento. Aquela dúvida, para mim, foi o que potencializou. Esse curso deu tanto sucesso, que ele foi nacional.
todos os SEBRACs do Brasil colocou esse curso com material feito por mim, né? Então não estou aqui me gabando, estou mostrando para vocês o que é um funcionário do empreendedor. Para essa oportunidade de hoje ser sócio do SEBRAC, eu tive que primeiro mostrar que eu tinha capacidade de estar na frente da escola. Estão entendendo? Então quando a gente fala ser empreendedor, não é ser só o empresário, não é só você ter o seu próprio negócio. Ser empreendedor é ter o espírito empreendedor dentro de você. Você consegue, dentro da empresa que você está, mostrar isso. Isso faz com que você alcance cargos mais altos, ou até um dia o seu chefe lá te reconhece como sócio dele, que é o que aconteceu comigo. Eu tive minha carteira assinada uma vez só, gente. Só no SEBRAC. Uma vez só. Minha carteira foi assinada. Porque nas outras escolas que eu passei não assinou, não, era contrato. Era carteira assinada. Entendeu? Né? E como eu já estava ali há algum tempo, e por volta de 2006, mais ou menos, final de 2006 é quando eu me formava. E quando aconteceu esse lançamento de curso foi em 2004, né, ficou por 2 anos aí, eu viajava a alguns lugares do Brasil para lá implementar o curso com o pessoal, desenvolver material. Quando no final de ano a gente desenvolvia material, faz isso até hoje, tá? A gente dá uma pausa no final do ano e fala assim, não, o que precisa ser trocado nessas apostilas? Para ter sempre uma coisa atualizada. Até hoje a gente faz isso. Só que hoje eu não faço mais parte dessa parte de curso, né? E aí quando eu desenvolvi, chegou ali no final de 2006, eu já estava me formando na faculdade, né? Tranquei minha faculdade uma época também, por 6 meses, que foi uma das vezes que eu quis mais desistir. Vou contar para vocês. Teve uma época que todo mundo ia para os Estados Unidos. Eu falei assim, eu vou para os Estados Unidos também, né? Só que precisava de dinheiro. Aí eu falei assim, vou ficar 6 meses sem fazer faculdade, junto esse dinheiro, vou embora. Facinho, né? Projetando na cabeça. Lembra na época que chegou, não sei se vocês é dessa época, ou se alguém já conheceu ou já ouviu falar, foi uma época que todo mundo que estava nos Estados Unidos foi deportado. Inclusive chegaram todo mundo aqui na Praça Cívica só com a roupa do corpo. E eu falei assim, e agora? Como vai embora se todo mundo voltou? Não tinha jeito. Eu falei assim, vou voltar para a faculdade, vou terminar, porque aí eu concluo, né? Meu avô falava assim, você tem que sempre terminar algo que você começa, senão você vai ser um eterno iniciante na vida, meu filho. E essas falas de vô, vocês sabem que marca a gente, né? E aí eu pensava nisso, falei, não, vou seguir o conselho do avô. Depois que eu terminei mesmo, acabou, posso ir para os Estados Unidos, para o Canadá, onde quiser, onde essa parte de informática era forte, na Índia, então, como eles falam. E aí, quando eu me formei, voltei à faculdade, formei no final de 2006. Aí vocês vão entender por que desse slide. E sempre esses meus sócios, hoje, eles ficavam falando assim, e aí, quando é que você forma? Tipo assim, para entender o que eu pensava da vida, né? Para eles, ou saber se podiam contar comigo ou não. E uma das coisas que eu sempre fui muito sincero com todo mundo, desde quando eu tinha saído lá do interior, que eu trabalhei numa escola chamada PC Help, né? Eu sempre quis ser dono de escola. Isso era um sonho. Só que era dono de escola de informática. Quando eu conheci SEBRAC, que eu vi essa gama de cursos e a forma com que é ministrado, a seriedade, eu me apaixonei pelo SEBRAC. Entendeu? Inclusive eu tive a oportunidade uma vez, poucos sabem disso, acho que menos meu sócio, está gravando isso, não me de ser dono de uma escola que chamava SOS Computadores. Porque eu dava aula VIP para a esposa de um milionário lá dos Estados Unidos, e o tio dela queria montar um negócio. E como eu falava de escola, né, ele chegou a montar um planejamento, estrutura de capital, quanto tempo que ia ter retorno. Mas quando eu falo que não é de Deus, o trem não acontece. Porque estava tudo pronto, o cara era rico, ia investir. De repente parece que eu falei assim, não, mas o retorno é muito longo, eu vou precisar desse dinheiro mais nada. Aí parou, o negócio não foi para frente. Engraçado, passou alguns anos, alguém comprou a franquia SOS Computadores e tinha ela aqui em Goiás, lá em cima. Eu falo, Deus, não está servindo, vai servir. Então vai acontecer, uma hora vai acontecer. Né? E aí, trabalhando nesse tempo no SEBRAC, tive oportunidades de crescimento dentro do SEBRAC, né? Não quis nenhuma,
tive a oportunidade de ser coordenador, tive a oportunidade de ser gerente comercial, ser vendedor, ser alguma outra coisa, a não ser professor. Minha paixão era professor. Por quê? Sendo professor, eu conseguia, pelo menos, realizar algo que eu não consegui sendo jogador de futebol. Porque em sala de aula, a gente que é professor tem uma responsabilidade muito grande sobre vocês. Que é o quê? Conduzir vocês ao futuro profissional. E isso é muito grave para nós professores, porque a gente tem que fazer isso com excelência, né? E eu via isso o quê? Eu conseguindo ajudar pessoas, mesmo não era financeiramente, mas era intelectualmente, ajudando elas a crescerem, né? O potencial, desenvolver a cabeça, o senso crítico, pensar para resolver as coisas. Eu tenho certeza que isso aconteceu, porque hoje a gente ainda encontra pessoas que elogiam, falam que cresceu na vida porque se espelhou na gente. Isso não tem preço, né? Para mim não tem preço. O Jorge, que é meu professor, sabe disso. Não estou aqui fazendo uma coisa que é clichê, nem nada disso, entendeu? Mas é para vocês entenderem, porque eu sendo professor, pelo menos eu me realizava dessa forma, né? Aquilo que eu conquistei, dava para resolver em sala de aula também. Então eu não quis crescer em outras áreas dentro do Sebrae. Só existia uma que para mim servia. E eu era ousado, eu falava isso. Eu falava assim, ó, eu tenho o sonho de ter uma escola. Se vai ser Sebrae, eu não sei. Falava com os meus sócios. E inclusive depois a gente virou tudo amigo, né? Distante tempo de escola. Falava assim, ó, não sei se vai ser Sebrae, mas se tiver oportunidade eu quero, senão vai ser uma outra. E quando foi no final de 2006, eu já estava me formando. Só que aí parece que quando tempo você recebeu uma benção, veio um monte de problema, né? Por isso que eu coloquei esse slide aqui. Em 2006 meu pai ficou doente. Um tipo de doença raríssima. Dormiu e acordou sem memória. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Para nós, da família, era difícil. Porque meu pai era a cabeça da casa, né? Tinha a empresa dele lá no interior também. E aí, eu me formando, terminando a faculdade, tendo que concluir o projeto. E o ano de 2006 foi muito difícil. E aí eu tive que cuidar do meu pai, ser o homem da casa dele, né? Tem outros irmãos também, mas na condição de minha irmã casada e meu irmão mais novo, tinha que ser eu, não tinha jeito. Então, ou seja, eu passei só problemas em 2006. Mas mesmo assim tive força para concluir meu curso. Não reprovei nenhuma matéria. Inclusive no dia que eu peguei lá o diploma, o canudo, né? Aquilo ali foi uma emoção que vocês não têm noção na vida. Por quê? Porque só eu sabia o que eu estava passando. Só eu sabia dos meus problemas. Né? Um problema grave. Fazia exame da cabeça até os pés, não achava o que era. Especialista que vocês pensaram na vida já tinha colocado para cuidar dele. E aí com muito custo, depois teve que fazer internações e tudo mais. Aí achou uma possível causa, que a gente começou a tratar. Hoje, hoje graças a Deus, né, também eu vejo que é muita mão de Deus na nossa vida, que ele é curável hoje. Hoje não tem esse problema, né? Então, assim, 90% curado. Os 10% ainda tem um déficit de memória, né? Coisa de memória. Pra vocês terem uma noção, ele não me conhecia. Você já viu seu pai lá na sua casa, todo santo dia. No outro dia, não sabe quem é você. Como que é isso na cabeça de um ser humano? Você precisa trabalhar. Tem sua mãe que está lá preocupada. Tem seus irmãos. E força só vem de Deus. Tem jeito. Mas é o que eu estou falando. Não dava para eu focar focado em problema. Eu sabia que ia resolver, não sabia o tempo. Mas que resolveria. Isso eu tinha certeza. Né? E aí foi justamente nessa época, em agosto de 2007, estava tratando meu pai ainda nessa época, ele tinha 1 ano e meio, que veio essa proposta de ser sócio do Sebrae. Aí veio mais um desafio. 1% de chance de ficar em Goiânia. Era para eu assumir uma unidade de Curitiba ou uma unidade de São Luís, no Maranhão. Né? Era uma dessas duas. Sebrae Goiânia, 1%. Por quê? Porque aqui já estavam 2 irmãos que são sócios. 2 irmãos, o Silvio e o Rogério.
Aí eu falei assim, poxa, se tem 1%, tem chance. Não é? 1% é chance, velho. Se não tivesse nenhum, era 100, então. O que eu fiz? Comecei a orar, para esse 1% virar 100. Mas foi assim, ó, 6 meses orando. Sem parar. Né? Olha, o senhor vai fazer esse 1% virar 100. Quem vai embora vai ser um dos dois, eu vou ficar aqui. Porque eu tinha que ficar aqui. O pai doente, cuidando dele ainda, né? A família toda